Lynn e Rovi viviam em Brighton, na Inglaterra, e se conheceram num aplicativo de paquera. Começaram os flertes antes mesmo de trocar fotos. Mas, quando começaram a falar de sexo, o tom da conversa mudou. Daryl dizia que não queria usar preservativo. Lynn cortou o pretendente e decidiu ignorar o cabeleireiro. Isso mudou quando Rovi lhe mandou uma mensagem dizendo que concordava em usar camisinha. Rovi não cumpriu a promessa. Ouviu do parceiro que, se não usasse camisinha, teria que ir embora. Pareceu concordar, e Lynn não percebeu o que de fato aconteceu. Na semana seguinte, Lynn começou a receber mensagens e telefonemas com ameaças. "Como se atreve a me bloquear?", gritou Rovi no telefone. "Não pode se livrar de mim. Vai se queimar. Eu furei a camisinha." Estúpido. Te enganei. Senti medo no corpo inteiro, recorda Lynn, cujo semblante muda por completo ao se lembrar do que aconteceu. Depois das mensagens insensíveis e cruéis, ele acabou fazendo um exame. Estava infectado com o vírus HIV. O resultado positivo mudou sua vida para sempre. Pensou, de forma equivocada, que a vida havia acabado e que tinha recebido uma sentença de morte. Ao ouvir na clínica onde fez o teste que seu caso não era único, decidiu denunciar Rovi. Ele mantinha em segredo que vivia com o HIV. Nem seus pais adotivos, que moram em Edimburgo, a capital escocesa, sabiam. Ele tinha rejeitado o tratamento médico e preferiu passar a beber a própria urina em busca de uma cura prometida na internet. Foi nessa época que o cabeleireiro passou a contaminar deliberadamente suas vítimas. E o padrão era sempre parecido. Enviava mensagens por meio da internet ou por aplicativos para obter sexo. Tentava convencer os parceiros a não usar preservativos. Depois, começava a mandar mensagens com ameaças e altamente perturbadoras para assustar as pessoas com quem teve as relações. Stuart começou a conversar com Rovi em julho de 2015, também num aplicativo. Marcaram um encontro e ele foi até o cabeleireiro. A porta estava aberta quando chegou. "Estava te esperando", disse Rovi. Ele se lembra de ter pedido para que o cabeleireiro colocasse uma camisinha. Mas, depois do sexo, olhou o preservativo e ele parecia não ter sêmen. De pronto confrontou o cabeleireiro, que reagiu perguntando se Stuart era paranoico. "Sim, tinha uma camisinha", rebateu. Eles chegaram a bater um papo e assistir a um vídeo antes de Stuart ir embora. Recebeu mensagens de Rovi perguntando se ele tinha gostado do sexo e também atendeu a uma chamada na qual o cabeleireiro ficou em silêncio do outro lado da linha. 8 dias depois, Rovi passou a atacar Stuart. Mandou várias mensagens curtas, uma atrás da outra. "É um idiota ignorante", escreveu, junto com um emoji chorando. "Ahaha, tirei a camisinha." Peter, que se encontrou com Rovi já no segundo semestre de 2015, acabou reconhecendo o ex-colega de escola. Confidenciou que sempre o achou atraente. "Era muito bonito", diz. Rovi foi muito direto. Deixou claro logo no início que queria transar sem camisinha. Quando Peter lhe perguntou se era seguro, o cabeleireiro o chamou de paranoico da mesma forma que fez com Stuart. Quando se encontraram, nenhum dos dois tinha camisinha. Decidiram transar assim mesmo. Andrew passou a noite com ele. Pensou até que o relacionamento poderia ficar mais sério. Na manhã seguinte, quando entrava no ônibus para voltar para casa, decidiu conferir o celular. Olhou até mesmo aplicativos de encontros e quando Rovi viu que Peter estava ativo teve um ataque de raiva. Andrew cortou a conversa e decidiu não se encontrar mais com Rovi. Um mês depois, recebeu uma mensagem do cabeleireiro. "Espero que tenha desfrutado das 4 vezes que gozei dentro de você", escreveu com um emoji sorrindo. "Tenho HIV. Uma forma de prevenção importante é profilaxia pós-exposição, PrEP. O método consiste em usar medicamentos antirretrovirais durante 28 dias após uma possível exposição ao vírus HIV e é, inclusive,
oferecido pelo SUS no Brasil. Para ter efeito, contudo, deve ter início no máximo até 72 horas após a exposição. Indica-se o uso de PrEP para pessoas que tiveram relações sexuais desprotegidas, sofreram violência sexual ou tiveram acidentes com agulhas ou outros objetos cortantes. Nem todos foram contaminados. Andrew bebeu uma garrafa de vinho sozinho em casa. Estava louco de preocupação um dia antes de receber o resultado, que foi negativo. Peter também saiu ileso. Fui um dos sortudos, eu acho. Peter enfrenta a culpa de achar que podia ter ajudado mais gente se tivesse ido à polícia denunciar Rovi logo depois que recebeu a mensagem do cabeleireiro. Stuart, no entanto, foi contaminado. Assim como Lynne fez meses depois em Brighton, também foi à polícia. Entregou o endereço de Rovi, que morava na Escócia, o número do telefone, cópia das telas com as mensagens que recebeu e uma descrição detalhada da aparência do cabeleireiro. Em outubro de 2015, Rovi fugiu para a Inglaterra antes que a polícia o chamasse para prestar esclarecimentos. Não deixou o endereço, não tinha conta em banco e mudou o telefone. Nos disse que ia para Brighton porque era a capital gay do Reino Unido e que sua vida poderia ser bem melhor lá, conta a mãe adotiva, Jackie. Disse que poderia conseguir um trabalho como cabeleireiro. Tinha resolvido a questão da moradia. Parecia uma mudança positiva e ficamos felizes por ele. Lynne, que havia se mudando para o Reino Unido, tinha uma história muito dolorosa com relação ao HIV. Seus pais morreram de AIDS nos anos 1980. Meu pai era usuário de drogas e se contaminou com uma agulha infectada. Ele passou para minha mãe. A polícia prendeu o cabeleireiro e o interrogou. Investigavam casos envolvendo 7 homens. Mas ao apreenderem o telefone de Rovi descobriram que ele havia feito o mesmo com centenas de homens. Todos tiveram contato com o cabeleireiro e, em seguida, foram informados por ele que era portador de HIV. Em um vídeo da polícia, filmado durante o primeiro interrogatório, Rovi pode ser visto afirmando com muita calma que não sabia que ele tinha HIV. Eu tive um relacionamento recém-chegando aqui e ele estava desprotegido, eu não fiz nenhum teste desde então e isso me preocupa um pouco, diz ele. Rovi ficou sob a custódia da polícia escocesa. Pagou fiança e pode ficar fora da prisão. Além de ser devidamente monitorado, precisou começar o tratamento contra o HIV. Já que se lembra das cicatrizes no corpo de Rovi. Ele tinha sido queimado com água quente na infância. Não teve o melhor começo de vida, diz a mãe, que também fala que nada justifica o comportamento de Rovi. Depois de ficar uns dias com os pais, o cabeleireiro voltou a fugir. Chegou a Newcastle, ao norte da Inglaterra, usando o nome falso de Gary Cole. E foi com esse nome e perfil igualmente falso num aplicativo que conheceu Tom, um tímido rapaz que vivia com 3 cachorros. Sempre me custou muito aproximar-me de outros homens, diz Tom. Eu acho que deve ser por isso que eu sou tão ingênuo. Rovi usou seus encantos e convenceu Tom a deixá-lo ficar em sua casa por 3 meses. No entanto, não demorou muito para começar a manipulá-lo e tentar isolá-lo. Ele praticamente me trancou em uma caixa, eu não podia nem ver o noticiário, diz ele. As polícias inglesa e escocesa acabaram chegando à casa de Tom. Rovi tentou escapar. Mas, dessa vez, não conseguiu. Quebrou uma vértebra ao tentar pular uma janela para ter acesso ao jardim do vizinho. Rovi foi condenado à prisão perpétua por lesão corporal grave. As mensagens que mandou aos parceiros foram usadas como evidência da intenção deliberada de infectar os homens com quem transou. Quando fui diagnosticado, estava em negação e me convenci de que ia ser curado com urina, e quase usei isso como uma desculpa para continuar fazendo sexo desprotegido. Na minha cabeça eu pensava, bem, isso deve ser bloqueado. Ele diz esperar que algum dia seja perdoado.